Bom dia a todos. Aqui é o professor Roberto, de redação. Esta é a quarta aula referente ao terceiro bimestre, livro número 3, páginas 83 a 87, data 30 de setembro de 2020, e nesta aula veremos prática de produção textual 2, texto dissertativo argumentativo, partes do texto argumentativo e recursos do texto argumentativo. Assunto este de suma importância para aqueles que irão fazer a prova do Enem ou futuramente fazer uma prova de uma faculdade, enfim. Portanto, eu gostaria de pedir que assistam esta aula e aprendam a produzir de textos, ok? Não esquecendo também de deixar seu comentário ao assistir esta aula. Texto dissertativo argumentativo é aquele que, em geral, aborda um tema capaz de gerar polêmica. Caracteriza-se pela análise, explicação, avaliação ou interpretação de ideias com o objetivo de utilizá-las como argumentos para defender o ponto de vista do autor e dessa forma influenciar a maneira de pensar do leitor. Então, a palavra dissertativo, por que se utiliza de explicações para justificar? Argumentativo, porque defende uma tese. Então, argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas concretas que comprovem uma afirmação ou uma tese, certo? Partes do texto argumentativo. Então, a introdução. Dentro da introdução, nós temos a contextualização do tema, que é a utilização de uma área do conhecimento. Pode ser uma filosofia, uma história, sociologia, um seriado, uma música, enfim. A apresentação do tema proposta pela banca pode ser feita por meio de paráfrase ou de sinonímia, que são palavras sinônimas, ou de hiponímia, que é cada parte ou cada item de um todo, ou ainda de hiperonímia, que é a ideia de um todo. Então, qual a diferença entre a hiperonímia e a hiponímia? A hiperonímia, quando eu digo que é a ideia de um todo, vamos supor que eu fale sobre frutas. A hiponímia é cada item de um todo, ou seja, se a hiperonímia é frutas,
Então, eu posso citar uma fruta na hiponímia: maçã, abacate, morango, entre outros. A apresentação da tese, que é o posicionamento, e a exposição dos argumentos. Introdução Enem. Então, nós temos a contextualização, mais a afirmação do tema, mais a tese, que são os argumentos. Então, contextualize com uma alusão histórica, uma citação filosófica de algum autor, filme, livro, ou até um trecho de música. O Enem quer que você problematize o tema proposto, isto é, no último período da introdução, use um conectivo mais uma relação de causa ou causa-consequência, ok? Então, na aula do dia 23, nós vimos vários tipos de introdução. Então, se você ainda tem dúvidas, assistam a aula passada, ok? Introdução é apresentar o tema e fazer um recorte sobre o assunto. Então, evite referências abstratas, não específicas, como desde os primórdios, na antiguidade. Então, evite iniciar a introdução usando essas expressões, ok? Então, recorte um fato histórico a fim de comparar com o presente, evidenciando a permanência ou não de determinada situação. Então, você vai problematizar, né, depois que apresentar o tema, né, você vai problematizar agora. Então, para entender um problema é preciso capturar o contexto, a ligação entre o texto e o que existe fora dele. Tá? Esse recorte é a base para a problematização que você vai argumentar, tá? Que é a tese, certo? Desenvolvimento é o posicionamento do tema, é a sustentação, tá? Então, nós temos a retomada dos argumentos. Então, se lá na sua introdução você citou o argumento 1, então você vai desenvolver no primeiro desenvolvimento. Se foi o argumento 2, desenvolvimento 2. Se foi argumento 3, desenvolvimento 3. Fundamentação dos argumentos. Então, aqui você vai utilizar os elementos de prova. Então, uma citação, um dado estatístico, sendo que esses dados estatísticos precisam ser concretas e não esquecer de citar a fonte. Pode ser fatos históricos, entre outros. Justificar, explicar a relação entre o argumento e o fundamento. Então, aqui você vai estabelecer uma relação com o tema. Então, aqui é a marca da autoria, tá? É a sua crítica, tá?
Essa marca de autoria, ela é de suma importância no desenvolvimento. Muitas vezes o aluno ele faz uma citação, mas ele não sabe fazer uma crítica em cima daquela citação. Certo? Então não se esqueça, marca de autoria é de extrema importância. E o desfecho do parágrafo, que é a conclusão do parágrafo de desenvolvimento. Então, é a consequência da problematização, ou seja, se você vai falar de causa e consequência, então no primeiro parágrafo você vai dizer os porquês e no segundo parágrafo você vai falar sobre a solução, né? O resultado. Então, desenvolvimento é a ideia central. O início. A etapa de desenvolvimento em um texto é o centro de suas atenções e é também a parte que possui mais critérios de avaliação. Durante esse trecho, você irá inserir os argumentos que defendem a sua tese, além de responder os questionamentos realizados na introdução da sua redação. Então, aqui no início, ele é exigido e avaliado vários critérios, tá? Portanto, faça um bom desenvolvimento, ok? Introduza de forma que o leitor ou corretor, né, venha se interessar pelo texto. As etapas. Aí entra a importância de haver uma boa relação e escrita de cada uma das etapas do texto. Sem uma introdução clara e que conduza o leitor para o conteúdo que ele verá no texto, você terá dificuldades para produzir um bom desenvolvimento na redação. Geralmente, a introdução é dividida em 2 parágrafos. Você pode trabalhar um argumento em cada parágrafo, por exemplo. Assim você terá espaço para fazer um bom aprofundamento, além de ter conteúdo suficiente para defender a sua tese. Então, lá na sua introdução, na tese, você apresentou 2 núcleos. E cada núcleo apresentado, ou cada tese apresentada, você irá agora desenvolver cada uma em um parágrafo, ok?
Esquematizar. Comece pela apresentação da ideia principal. Apresente seus argumentos de acordo com seu ponto de vista e, por fim, feche a ideia para que o seu desenvolvimento não termine do nada, de forma brusca e sem sentido. Para não se perder e acabar esquecendo algum argumento ao longo da escrita do texto ou até mesmo se estendendo demais, a dica é: esquematize as suas ideias. Então não adianta você escrever tantas coisas, né? Muitas vezes você enche o desenvolvimento, mas aquele desenvolvimento está muitas vezes repetitivo. Você iniciou um bom desenvolvimento, mas não soube fazer suas críticas, que é a marca de autoria, e de repente você já encerra o seu desenvolvimento, o que muitas vezes ocorre do desenvolvimento estar em aberto, ou seja, faltou terminar o desenvolvimento. Então, antes de começar a escrever, você precisa saber exatamente do que vai tratar o seu texto. Então, coloque um rascunho, tudo que vier à sua mente, mesmo que seja de forma aleatória e sem sentido à primeira vista. Os requisitos para o desenvolvimento. Então, nessa etapa, você vai apresentar os argumentos que vão sustentar a sua tese da introdução, apresentando argumentos, fatos e dados. Não são argumentos. Na verdade, os argumentos são as razões que comprovam que nossa tese é verdadeira. Eles são também pontos de vista. Então, aqui, o requisito principal é você apresentar um argumento que venha sustentar a sua tese. Aquela tese que você citou lá na sua introdução. Então, quando você faz a retomada do projeto de texto, vem as comprovações, que são os dados, os exemplos, as citações. Então, esses dados, esses exemplos, essas citações, eles precisam estar conectados com o seu projeto de texto. É aí que você vai comprovar sua tese. E após comprovar sua tese, você vai apresentar sua marca de autoria, que é justamente a sua crítica. E no final, você vai encerrar. Ok? Como fazer? O desenvolvimento da sua escrita tem argumentos que dão força ao posicionamento de seu texto. Essa parte deve ter 2 parágrafos. É preciso que você apresente argumentos relevantes e de maneira clara,
quem vai ler o seu texto precisa entender a sua mensagem, seu ponto de vista. Então, muitas vezes você faz ou escreve um texto achando que aquele texto está bom, está perfeito, está nítido. No seu entender, você acha isso, mas você precisa escrever um texto se colocando no lugar do outro, do corretor que irá ler o seu texto e que ele vai precisar entender a mensagem, captar a sua mensagem, o seu ponto de vista. Tá? Então, você vai persuadir o leitor, convencer o leitor. Tá? Então, nós temos o tópico frasal, que é o argumento a ser defendido, uma posição a defender no parágrafo, que é também chamado de projeto de texto. A comprovação do tópico frasal, né, são os dados estatísticos, as referências históricas, exemplos, tudo que puder comprovar o seu argumento. E a conclusão do parágrafo. Então, aqui você vai amarrar sua tese que foi apresentada na introdução, comprovando que o problema deve ser resolvido. Então, aqui você vai expor a sua marca de autoria. Ok? Conclusão é a reflexão ao longo do texto, né? Então, nós temos a retomada da frase temática e a necessidade de intervir. Tá? Depois, vem a proposta de intervenção, não esquecendo dos 5 elementos principais, que são o agente social, a ação, meio, modo, detalhamento e a finalidade. O agente é quem deve realizar a proposta, ou quem vai realizar a proposta. A ação é a proposta que você apresentará à banca. O meio ou modo é a maneira como essa ação vai ser realizada. A finalidade é o objetivo de se usar essa ação. E o detalhamento é uma explicação, uma justificativa. Ok? E por fim vem o desfecho do parágrafo, que é a interpretação sobre o que apresentou antes, ou seja, o porquê da sua proposta ser válida. Né? Então, como fazer uma conclusão para a redação do Enem? Iniciar com o uso de um conectivo. Este conectivo ele precisa ser um conectivo conclusivo. Retomar os objetivos que você estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento, né? Então, é a retomada da tese. Depois, fazer a proposta de intervenção com os seguintes elementos: a ação, o que, o agente, quem, o efeito, para que. O efeito pode ser a finalidade, né? O modo ou meio, como, e o detalhamento é que é a explicação final. Ok? Conclusão. Então, nós temos aqui um tema, publicidade infantil. Então, aí, primeiro, a retomada da tese,
ou melhor, a retomada da tese, ratifica a tese, reafirma, parafraseia, reescreve a tese. Então aqui inicia-se um conectivo conclusivo, né? Então evidencia que o texto acabou, né? Então fica clara, portanto, olha, o conectivo, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual, a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas com professoras que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Só assim construiremos um sistema que ao mesmo tempo consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Então nós temos aqui respeitar os direitos humanos, mostrar a aplicabilidade da proposta na vida real e a proposta de intervenção, que apresenta soluções para a problemática abordada no texto e apresentada no tema, ok? Então, nós temos a proposta de intervenção, que são os agentes, o governo, né? Então, o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, o legislativo é aquele que elabora as leis. O judiciário, ele aplica as leis. O executivo, ele administra as leis. Então, fique atento à nova nomenclatura dos ministérios. Nós temos o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí foi extinto o Ministério do Trabalho e ele está englobado no Ministério da Economia, no Ministério da Cidadania e no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, não existe mais Ministério do Trabalho, ok? As ONGs são organizações não governamentais, sem fins lucrativos, legalmente constituídas. Elas compõem o terceiro setor, que é também conhecido como setor produtivo público não estatal e setor não governamental, ou setor sem fins lucrativos. Então, as ONGs importantes que você pode citar na redação: a Fundação Bradesco, SOS Mata Atlântica, Amigos do Bem, Casa do Zezinho, WWF Brasil, Instituto Promundo, Instituto Reciclar, Saúde Criança, tá? A mídia exerce grande influência nos telespectadores e uma ação, propaganda, como forma de informar o público e até mesmo conscientizar, e exerce grande impacto. Então nós temos a televisão e rádio. Então grande parte das propagandas e anúncios que ainda prestamos atenção vem da televisão e da rádio. Jornais, um pouco menos atrativo. Os jornais impressos não estão mais nas nossas mesas. No entanto, existem informações muito úteis. Redes sociais. A grande força está aqui, visto que hoje muitos influencers
são utilizados para passar uma imagem mais natural de certo acontecimento. Então, utilizem, se vocês forem utilizar a mídia, por exemplo, as redes sociais, né? Que hoje o foco primordial é a rede social hoje, né? Agentes de intervenção são aqueles cuja função é colocar em prática a medida proposta na conclusão do texto. Então, alguns agentes, como eu já citei acima, o governo, o poder executivo, legislativo, judiciário. Então, o executivo ele tem a função de executar as leis feitas e aprovadas pelo poder legislativo. Já o poder legislativo ele tem o objetivo de criar e aprovar leis em benefício da sociedade. O poder judiciário tem a função de fiscalizar os poderes executivo e legislativo, a fim de garantir o cumprimento da Constituição. A escola é um agente que pode ser utilizado em vários temas, principalmente para intervir em problemas sociais. A mídia pode ser utilizada em vários temas devido ao seu grande alcance na sociedade. ONG, organização não governamental. Então, as ONGs trabalham com serviço voluntário, sem a ajuda do governo. Então, é preciso lembrar que não cabe a elas exercer uma função do governo. E as empresas privadas podem fazer parceria com agentes governamentais. Então, é preciso lembrar que elas devem seguir as leis e deveres de cada país, ok? Agora vamos para um exemplo de uma redação nota 1000 do ano de 2019, né, que foi o tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então vamos a esta redação, nota 1000. De modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira, haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, aqui nós temos a introdução, ok? Primeiro desenvolvimento. A princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Isso posto, olha o conectivo, segundo o filósofo inglês Nick Coudry, em sua obra Por que a Voz Importa?, a sociedade neoliberal odierna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privados dos meios de comunicação. A partir disso, então aqui vem agora a marca de autoria. É indubitável que a localização dos cinemas em áreas mais nobres e o alto valor dos ingressos configuram uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como discute Nick Coudry. Então, nesse viés, concluindo já, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura promovidos pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado.
Então, aqui está o meu primeiro desenvolvimento. Segundo desenvolvimento. Ademais, o conectivo, vale postular que a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo aos cinemas do país. Conquanto, outro conectivo, a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna e os cinemas disponham de lugares reservados para cadeirantes, não há intérpretes de Libras nas telas e a configuração das salas, pautada em escadas, não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. Concluindo, à luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Então, essa aqui é a minha segunda conclusão, ou segundo desenvolvimento. Conclusão agora. Por fim, já iniciei com conectivo conclusivo. Diante dos desafios supramencionados, é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Nesse âmbito, cabe ao poder público, na figura do Ministério Público, em parceria com a mídia nacional, desenvolver campanhas educativas, por meio de cartilhas virtuais e curtas-metragens a serem veiculadas nas mídias sociais, a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Por sua vez, as empresas devem colaborar com a democratização do acesso ao cinema, pela cobrança de valores mais acessíveis e pela construção de salas adaptadas. Concluindo já feito isso, então conectivo, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Cine Hollywood. Então, essa redação, nota 1000, na conclusão, o que ele fez? No final, ele iniciou a sua introdução falando do filme Hollywood e concluiu a sua redação falando do filme Hollywood. Ok? Bem, encerramos o assunto. Agora vocês irão responder todas as questões do praticando da página 89 e enviar somente o gabarito para o meu PV dentro do período, ou seja, dentro do período das minhas aulas, ok? Introdução. Apresente o tema e o recorte que você fala dele. Evite fazer rodeios. É recomendável que a tese seja exposta para direcionar a leitura e mostrar sua linha de raciocínio. Lembre-se de que na dissertação, seus argumentos devem ser usados para convencer quem estiver lendo. Desenvolvimento. Defenda a sua tese apresentando ideias que a justifiquem de forma consistente e apresente seus argumentos. Essa parte é importante, por isso coloque tudo da forma mais clara possível para que o leitor compreenda seu ponto de vista. Para deixar organizado, uma dica é reservar um parágrafo para cada argumento, analisando todos os aspectos que você quer abordar. Então eu sempre oriento, que no desenvolvimento vocês façam 2 parágrafos, tá? É o suficiente. Conclusão. Retome as ideias expostas na introdução. Então aqui você vai fazer a retomada da tese.
junto com os principais argumentos que a justificam para confirmar a tese e encerrar o debate. Então, diferente das outras redações, no Enem é nessa parte que você deve propor a solução ao problema, a partir dos pontos já levantados durante sua redação. É quando você vai apresentar sua proposta de intervenção, não esquecendo os 5 elementos que são os agentes, a ação, o meio-modo, o detalhamento e a finalidade, e no final fechar sua redação, concluir, ok? Então, muito obrigado a todos por assistir esta aula. Receba um forte abraço deste professor que vos fala e bons estudos. Eu espero que a partir desta aula vocês possam fazer uma boa redação, produzir um bom texto, tá? Porque foram assuntos bem explicados, com mínimos detalhes, ok? Então, se tiver dúvidas, reveja novamente esta aula e aprenda a produzir texto. Você só vai conseguir produzir um bom texto se você for também um bom leitor. Ou seja, você precisa estar antenado às informações. Você precisa estar lendo, precisa estar assistindo documentários, entre outros, para assim sustentar a sua tese, ok? Então, até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau, beijos e abraços.